Domingo passado, nós falamos a respeito da importância de viver esse tempo de Deus, essa oportunidade de Deus na vida pessoal. Hoje, nós queremos compartilhar com vocês, ainda no texto de Efésios, tempo de viver essa oportunidade maravilhosa na vida da igreja. E pensando na vida da igreja, e a igreja somos nós, pessoas, a igreja sou eu, você, cada um de nós. Eu não posso iniciar essa mensagem sem fazer uma pergunta. Você está cheio? E se você está cheio do quê? A maioria das pessoas com as quais nós conversamos, geralmente, aquelas que domingo passado eu disse que estão em plena correria, parecendo maratonistas, a maioria delas vai dizer que está cheia, sim, está cheia da vida, está cheia de problemas, e está muitas vezes querendo mudar tudo e não consegue. E é por isso, e justamente por isso, que nós estamos estudando parte desta carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E vamos até o capítulo 6, versículo 4. Eu queria que vocês observassem que nós estamos falando de um homem que escreveu, o apóstolo Paulo, e que no momento em que ele escreveu esta carta, ele estava em Roma. Roma é uma das cidades mais visitadas da Itália e da Europa hoje. No entanto, no ano 60 a 62, quando Paulo esteve nessa cidade, ele não estava fazendo turismo, mas ele estava preso. E foi dessa prisão que ele escreveu algumas de suas cartas, principalmente essa, a carta de Éfeso. E é impressionante quando você percebe a diferença de um homem que está preso, um homem que está algemado, um homem que está certamente cheio de problemas, vai trazer para mim e para você uma palavra tão oportuna para nós que estamos vivendo no Cronos, na hora, no dia, e ele vai nos ensinar a viver no tempo de Deus, se você entender realmente o que significa ser cheio do Espírito Santo. Quando você estuda, quando você lê essa carta, você vai observar que o apóstolo Paulo, de fato, ele tinha um amor muito grande pelo Senhor da igreja, que era Jesus. E ele, Paulo, amava demais a noiva, que é a igreja. E o cuidado dele era tão grande que ele não podia estar lá com eles. Por isso ele escrevia. E é interessante que Deus se utilizou de todos esses escritos para confirmar para mim e para você a grande maioria das grandes doutrinas que nós temos na vida cristã, na nossa Bíblia, na nossa teologia e nas nossas igrejas. Nós chegamos à conclusão, quando lemos Efésios, que Efésios é uma palavra oportuna para edificar e fortalecer a nossa fé. Quando você quer saber quem é diante de Deus, você vai ter que ler Efésios. E é uma carta também oportuna, porque existem princípios práticos a partir do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, princípios práticos para aqueles que estão seguindo ao Senhor Jesus. Eu vou mais além. O apóstolo
situações complicadas, presas a um pecado, presas a um desentendimento e precisam mudar. Paulo escreve para essas pessoas. Quando Paulo estava em Roma, ele recebendo dos crentes de Éfeso, e imaginem vocês que Roma e a Ásia é uma distância enorme, e Paulo tinha passado nessa igreja de Éfeso, conforme nós lemos em Atos 17, por volta de 3 anos. E quando os efésios e os crentes da região souberam que Paulo estava preso, eles enviaram uma carta para Paulo para saber como ele estava. E é interessante que o apóstolo, então, ao invés de pedir um advogado, ao invés de pedir dinheiro, ao invés de pedir visitas, ele apenas responde, conforme vocês estão vendo no slide: peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois as minhas tribulações, a minha prisão, aquilo que eu estou passando, Deus tem um propósito, e esse propósito, diz Paulo, é a glória de vocês. Isso é estupendo, irmãos. É você entender que ele olha para si e ele diz assim: não fiquem preocupados comigo, porque Deus tem um propósito na minha prisão. Não desanimem, continuem a viver como vocês estão vivendo. Agora, ao escrever esta carta, ele lembra alguns propósitos de Deus naquela igreja. No capítulo 1, ele vai dizer que Deus em Cristo adotou a cada um daqueles que são chamados seus filhos, aqueles que nós conhecemos como irmãos em Cristo. Foram adotados por Deus, foram chamados por Deus. Por isso que nós falamos no domingo passado a respeito de uma palavra que precisa estar na nossa mente e no nosso coração: vocação. Nós somos salvos. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que são salvos são selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Deixa eu dizer uma coisa, e talvez você saia daqui mais feliz ou mais preocupado. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós quem? Os vocacionados, aqueles que foram chamados por Deus. No capítulo 2, ele lembra que essa salvação, que essa vocação ocorre pela graça. É por isso que você sempre se recorda de Efésios capítulo 2, versículo 8: pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E é interessante que o capítulo 2, portanto, vai falar sobre o grande tema da graça. No capítulo 3, ele diz que essa graça, através da igreja, essa graça agora tem que ser conhecida por todos. Por isso que uma das orações mais bonitas que você tem no Novo Testamento está justamente ali, no capítulo 3 de Efésios. É importante você ler essa oração. No capítulo 4, ele fala sobre a necessidade da unidade da igreja baseada nos dons espirituais e a necessidade de uma vida diferenciada. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se você já chegou a Deus, se você está vivendo na igreja de Cristo, você tem que entender o que significa unidade, que cada um recebeu um dom especial e que esse dom deve servir para a edificação do corpo. Todos têm algo a fazer na igreja de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. No capítulo 5, ele continua esse conceito, ensinando agora a igreja: não faça isso, mas faça isso por causa disso. Repito, o capítulo 5 é justamente isso que Paulo disse: não faça isso, faça isso por causa disso. Ele vai dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer. No capítulo 6, ele então encerra dizendo da necessidade de se colocar uma armadura por conta dos constantes ataques do inimigo que certamente virá. No capítulo 6, você tem aquele famoso versículo que nós devemos estar com o escudo por causa dos dardos inflamados de quem? Do diabo.
É por isso que quanto mais você se aproxima de Deus, é por isso que quanto mais você quer ter uma vida voltada para Deus, mais você percebe que a sua vida é colocada em jogo, porque os dados inflamados do maligno muitas vezes querem você como alvo. Você está passando por problemas? Você está enfrentando necessidades? Se você está, eu queria que você entendesse que, se você realmente tem consciência de que a sua vida é uma vida diante de Deus, então saiba que o diabo não está gostando disso. E é por isso que muitas vezes você está enfrentando aquilo que está, ou seja, o sofrimento. E é nesse contexto justamente que o apóstolo Paulo vai falar sobre o tempo oportuno, que é o tempo oportuno de se encher com o Espírito Santo. Eu quero convidar você para ler comigo esse texto. Eu creio que dá para você ler, tá? Vamos ler juntos? Não se embriaguem com vinho, que é para a felicidade, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor. Essa palavra é oportuna para o tempo oportuno, para uma igreja oportuna. Nós temos reflexões profundas nesses poucos versículos. A primeira delas é que a vida, ela é controlada pelo vinho ou pelo Espírito. Repito, a sua vida, a minha vida, ou ela é controlada pelo vinho ou ela é controlada pelo Espírito. Eu diria para você que uma vida controlada pelo vinho é um grande problema. Uma vida controlada pelo vinho será sempre com dissolução, será sempre confusão, desordem e libertinagem. Eu não preciso falar muito tempo nesse ponto, mas vocês sabem muito bem que um bêbado é capaz de fazer coisas que naturalmente jamais faria. E ouvindo aquilo que nós ouvimos do Douglas, no seu testemunho, é bem capaz que, se este motorista não estava fugindo da polícia, certamente ele estava bêbado, como muitos têm cometido atrocidades por aí nessa cidade. Um bêbado comporta-se muitas vezes como um animal, e até mesmo de maneira pior do que os animais. Um bêbado fala besteiras, um bêbado faz besteiras, envergonha a si, a família, e depois, com a maior cara de pau, um bêbado diz: mas eu fiz isso. No outro dia, quando bate a ressaca, e quando alguém disse: você fez isso? Ele disse: será? Eu fiz isso. Quanto maior a embriaguez, maior será o descontrole. Repito, quanto maior a embriaguez, maior será o descontrole. Se vocês conhecem a história de Ló, Ló teve duas filhas. E essas filhas, a mais velha e a mais nova, um dia olhando para o pai, disseram assim: olha, nós não temos descendência, nós, eu e você, minha irmã. Então vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai, para que a gente possa ter uma descendência dele. E a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 19, 30 a 38, que primeiro eles embebedaram o pai, e a filha mais velha deitou-se com o pai. No outro dia embebedaram novamente Ló, e a filha mais nova deitou com o pai. E as filhas tiveram filhos de quem? Do pai. É uma loucura. Mas loucura em nome do quê? Em nome daquilo que se chama embriaguez. Por isso que a grande virtude a ser conquistada é uma vida controlada pelo Espírito. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo está mostrando aqui um contraste. Não se embebedem com o vinho, mas
vocês a respeito de encher-se do Espírito, porque muitas vezes nós estamos pensando, como muitos infelizmente dizem, que o Espírito Santo parece ser uma força impessoal ou uma coisa, porque geralmente quando a gente fala em encher-se do Espírito Santo, a gente sempre pensa naquela figura de um copo com água, aí você vem uma jarra, e essa jarra representa o Espírito Santo vai enchendo o copo e vai derramando a água no copo, e você olha assim para a água que está sendo derramada na jarra e pensa que o Espírito Santo é assim, uma coisa. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Sabe as testemunhas de Jeová que batem na sua porta? Quando eles se referem ao Espírito Santo, eles vão dizer assim para você: Deus é como uma usina elétrica, e o Espírito Santo são como raios que saem da usina. De maneira alguma. O apóstolo Paulo está falando sobre a terceira pessoa da Trindade. O apóstolo Paulo está falando para você se encher de Deus, do Espírito, da consciência ativa que existe na Trindade. E como isso é especial para mim e para você, nós não somos aqui colocados como uma proposta de que uma coisa deve nos encher, mas estamos falando de um Deus que pode habitar em nós. Ser controlado pelo Espírito Santo é ter os pensamentos, é ter as ações, as reações sob o seu domínio do Espírito Santo. Não somos nós que controlamos o Espírito, mas é o Espírito quem nos controla. E é por isso que o apóstolo Paulo está fazendo justamente essa associação. Da mesma forma que o vinho embriaga e controla uma pessoa, o Espírito Santo faz o mesmo. Só que a bebida descontrola e o Espírito Santo controla totalmente. Quanto mais controlado pelo vinho, mais bizarras serão as suas atitudes. Quanto mais controlado pelo Espírito, mais no controle você estará e mais gente você vai ser. Por isso que é fácil você observar quando uma pessoa está sob o controle do Espírito Santo. Observe as atitudes dela. A partir de agora vocês vão ficar observadores. De repente, quando aquele crente fazer aquela bobagem, está sem o Espírito. Na verdade é isso mesmo, irmãos. Porque quem tem o Espírito está no controle do Espírito. Uma vida é controlada ou pelo vinho ou pelo Espírito. Em todas as coisas, pastor, em todas as coisas. Quando eu estou no trabalho, é assim, é assim. Quando eu estou em casa, é assim, é assim. Quando eu estou jogando bola, é assim, é assim. Em todos os momentos você está mostrando se a sua vida está sendo controlada pelo vinho ou pelo Espírito Santo. Agora preste atenção, existem aqui dois imperativos e uma decisão a ser tomada. Paulo fala justamente isso. Os dois imperativos do texto são: não fique bêbado, e depois o segundo, encha-se do Espírito. São duas ordens. E a palavra grega aqui para Espírito é pneuma. E aqui vale a pena para você uma explicação sobre esse pneuma. Pneuma no Novo Testamento significa Espírito, mas pode ser associado, por exemplo, ao Espírito que nós entendemos ser o Espírito carnal, o Espírito caído, aquele Espírito que eu e você temos. Nós temos o Espírito caído, irmãos. Por quê? Volto a domingo passado. As três grandes divisões da nossa teologia: criação, queda e redenção. Por causa da queda, nós temos um espírito caído. A Bíblia também fala sobre o espírito de demônios. E é a mesma palavra, pneuma. E a Bíblia fala sobre o pneuma, e agora muda de figura, sobre o Espírito Santo. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve aqui em Efésios 5, ele só diz Espírito com a letra maiúscula. Você pode perceber que ele não diz Espírito Santo, mas ele está se referindo ao Espírito Santo. Agora pense comigo. O espírito humano
dos demônios sobre a vida de uma pessoa é pura destruição. No entanto, o Espírito Santo age em conformidade com aquilo que ele é, ou seja, santo. Agora observe, se o Espírito que nós estamos falando aqui é santo, o que é que ele vai provocar numa vida? Santidade. Está entendendo? Santidade. Vida diferenciada. E é interessante que os resultados aqui eles são diferentes também. E agora você vai entender a associação que Paulo faz naquilo que nós lemos hoje em Gálatas. Ele vai falar sobre as obras da carne, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Em outras palavras, você muitas vezes pensa que quando Paulo fala sobre o vinho, ele está se referindo apenas à bebida que você pode tomar e pode ficar descontrolado. Mas o apóstolo Paulo está colocando o vinho, a embriaguez, junto com aquilo que nós chamamos de obras da carne. Se uma vida é controlada pela carne, observe você o que ela é capaz de fazer: moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, diz Paulo. Por isso que eu presto muita atenção nas pessoas, irmãos, me permitam compartilhar com vocês isso. Porque às vezes dentro da igreja de Cristo existem pessoas que querem atrapalhar o caminho da igreja e elas estão inseridas justamente nesse contexto. E nós sofremos por causa delas. Nós sofremos porque muitas vezes nós estamos dentro daquilo que o apóstolo Paulo chama de um fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Paulo diz: é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas nós lutamos. Nós lutamos porque muitas vezes nós queremos algo que é do Espírito e existem pessoas que querem obras da carne. E aqui você entende aquilo que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós quando ele diz: enchei-vos do Espírito. Procure se encher do Espírito, porque o vinho está aí. O vinho é dado a todos, mas a consequência do vinho é desastradora. Ele descontrola. Enchei-vos do Espírito. Um imperativo, um verbo, uma ação, um mandamento. Nós não estamos aqui diante de uma proposta alternativa. Não é uma proposta alternativa que Paulo está dizendo: ei, por favor, se você quiser, você pode se encher do Espírito, mas se você não conseguir, tome um pouquinho de vinho. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo aqui que isso é um pedido. Por favor, igreja, encha-se do Espírito Santo, tá bom? Nessa semana, ore mais, leia mais a Bíblia. Esse é um pedido que eu faço encarecidamente como pastor da igreja. Não! Paulo não está dizendo isso. Paulo não está fazendo uma recomendação. Se vocês querem ser felizes, então busquem a Deus essa semana. Orem mais do que na semana passada. O apóstolo Paulo não está fazendo uma recomendação, ele está fazendo aqui um mandamento, uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Imperativo. E algo para nós pensarmos: se eu não estou cheio, é porque eu estou em pecado. Você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para você que se você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado, ou seja, algumas das obras da carne estão presentes em sua vida. É o slide anterior. Obras da carne. Uma pessoa, quando não consegue ser cheia do Espírito, é porque ela está vivenciando, é porque ela está dentro, é porque ela está fazendo, é porque ela está se comprometendo com as obras da carne. Pode chegar perto dela, pode aconselhar, pode conversar, e você vai descobrir que uma pessoa que não consegue se encher é porque ela está cheia de outra coisa. Enchei-vos está na forma plural. Em outras palavras, é interessado a totalidade da comunidade cristã.
enchei-os. Está na voz passiva. Por que passiva? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui no seu sentido original grego: enchei-vos. Repito, não somos nós que damos ordem para o Espírito, mas somos nós que deixamos. É o Espírito Santo que quer fazer isso, a partir do momento que nós deixamos Ele fazer. Nós temos que cooperar. Daqui a pouco você vai entender como é que nós cooperamos com o Espírito para que nós possamos ser cheios. Em terceiro lugar, está no tempo presente. E aqui vai um pouco de grego para vocês. Desculpa, eu não gosto de falar essas coisas porque parece que a gente conhece demais. A gente não conhece demais. A gente tem que estudar para falar isso. No grego existem dois tipos de imperativo. Um chamado auristo. O imperativo auristo é uma ação que foi feita no passado uma vez por todas. Bodas de Caná da Galileia, quando Jesus disse: enchei as talhas de água, elas foram cheias passada, uma vez por todas, acabou, não precisa encher mais. Essa dúvida alguma, imperativo auristo, descreve uma ação única. Mas existe também o imperativo no presente, quando a ação é contínua. Isto é, a talha ou o copo deve ser enchido continuamente. A plenitude do Espírito Santo, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está usando aqui justamente este presente. Não é uma experiência de uma vez para sempre, mas é algo que você pode perder se você não buscar, se você não pedir, se você não quiser ser continuamente renovado. Capítulo 1, versículo 13, ele diz: vocês foram selados com o Espírito Santo. Se você foi selado, amém por isso, graças a Deus. O que a nossa teologia diz? Uma vez selados pelo Espírito Santo, você está salvo. O seu lugar é no céu. Você vai ficar perto dos anjinhos, você vai ficar perto de todo mundo, muito bonitinho, lá no céu. Mas se você quer ser uma vida diferente aqui, fazer realmente diferença, você precisa se encher do Espírito Santo, porque senão você vai passar raspando. E tem muita gente que pensa que vai passar raspando, mas não vai entrar. E quando chegar no inferno, vai se lembrar da mensagem do pastor Eduardo. E é pior, lembrar do inferno de Eduardo, né? Brincadeira, ninguém merece. Irmãos, está no tempo presente, tem que ser continuamente enchido. E aqui uma palavra aos ultra-calvinistas, porque nós somos uma igreja que tem uma teologia calvinista. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus é soberano. Minha teologia diz isso, eu ensino isso para vocês. Minha teologia diz que Deus é sábio, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, mas Deus determinou os meios pelos quais nós devemos nos encher com o Espírito. Tem muito crente presbiteriano, principalmente, que cruza os braços e diz assim: Deus que é soberano, se Ele quiser, Ele vai me encher. Esse camarada merece o inferno, gente. Porque não é assim. Não é desse jeito. Deus, quando quiser, me encha. Se você pensar dessa forma, você nunca vai ser cheio. Jamais. Você tem que ir atrás, você tem que pedir, você tem que orar, você tem que bater, porque isso não vai cair do céu. Não vai cair do céu. E há uma certa incoerência aqui. Certa vez eu estava conversando, ainda este ano, com uma pessoa que veio falar comigo e disse assim: olha, pastor, eu gosto muito da igreja, mas às vezes eu percebo que a nossa igreja é um pouco relapsa. Eu olhei para ele e disse: a gente tem que ouvir a todos. Eu ouço a todos. Pode falar o que quiser. Pode falar da minha mãe, pode falar do meu tio, o que é que eu ouço? Eu não sei se eu vou concordar com você. Aí ele disse assim: ó, tem algumas coisas que eu vejo aqui na igreja que eu percebo que vocês não disciplinam. Eu falei: Aí eu fiz essa pergunta para ele: você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo? De maneira alguma, eu estou no processo ainda, não sou cheio do Espírito Santo não. Pois é, nós devemos disciplinar também as pessoas que não são cheias do Espírito Santo, porque é um mandamento. É um mandamento. Ou a gente tem que disciplinar e eles que vivem só nas obras da carne. É incoerência isso. Nós estamos a caminho de Canaã, caminhando para Canaã, né? Mas esse caminho aqui é cheio de problemas.
Imagine você, se entra por essa porta, um membro da igreja, bêbado, o que você acha que vai acontecer? Primeira coisa que vocês vão fazer é olhar para o bêbado e olhar para aquilo que o pastor vai fazer, né? Vocês nunca olham para o diabo, se segurou. Vocês nunca olham para o presbítero lá, se foi lá bater o papo. O que o pastor vai fazer agora? Eu quero dizer para você que, no mínimo, uma pessoa dessa, cometendo um erro desse, no mínimo, ela vai ser chamada para a pequena área, né? Vai ser exortada, no mínimo. Agora, gente, vamos ser claros. Por que nós não agimos da mesma forma pelas pessoas que entram por aquela porta e não estão cheias do Espírito Santo? Paulo diz: não se embriaguem, não fiquem bêbados, não fiquem, mas enchem-se do Espírito Santo. Eu vou dizer para você, não é difícil de saber se uma pessoa está cheia do Espírito. Não é difícil, não. Basta você olhar as atitudes, basta você olhar aquilo que ela fala. Por isso, em terceiro lugar, o resultado depende do tratamento da embriaguez do Espírito. O resultado de uma vida cheia do Espírito ou não. Onde eu quero chegar? Embriaguez para mim tem a ver com pecado, não só com bebida. E aqui você pode colocar, tem a ver com o pecado de como você lida com as coisas, o pecado de como você lida com o dinheiro, o pecado de como você lida com a vida, o seu compromisso com a igreja de Cristo, o pecado na sua família. Tudo isso tem a ver com embriaguez. Por isso que para você ser cheio do Espírito Santo, preste atenção nisso, para você ser cheio, você vai ter que se esvaziar daquilo que nós chamamos sujeira, desordem, confusão que tem na sua vida. Não adianta você estar todo sujo e dizer: Espírito Santo, me enche. Não tem jeito. A maioria de vocês não conhece. As mensagens atrás eu até falei sobre ele. Nós tivemos uma pessoa que gostou muito dessa igreja, quando nós estávamos na Tenente Agenor Soares. O nome dele era Ipojucã. Alguns que já estão vindo conhecer. O Ipojucã era uma pessoa extraordinária. Só que tinha uma coisa: não precisava do Ipojucã dizer que chegou na igreja, porque quando ele chegava todo mundo sentia. A igreja lá era menor. A igreja lá tinha um teto onde era aqueles canaletões de cimento amianto, e quando era quente dentro. E quando chegava o Ipojucã, ficava quente mesmo. Eu me lembro que o Ipojucã era uma bênção, porque aonde ele se andava, ninguém se sentava perto dele. Na verdade, a gente gostava da comunhão, mas aí sim é aquele canto que eu já falei para vocês: tudo tem um cantinho. Eu mesmo, né? O Ipojucã, gente, era terrível. Eu me lembro uma vez que as mulheres, na época, deram uma roupa para ele novinha. Não foi roupa de bazar, não. Compraram para 25 de março. Deram para ele vestir. E ele chegou no domingo seguinte vestido com aquela roupa novinha, mas fedido. Ele não tomou banho, ele não tomava banho. Até que um dia, a junta diaconal da época falou assim: nós vamos dar um jeito nisso. Pegaram o Ipojucã e deram um banho no Ipojucã. Fiquei sabendo que foram 3 diáconos. É isso, Deus? 3 diáconos. Esses diáconos nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Vocês não têm ideia como é que ficou o cabelo do Ipojucã depois do banho. Aliás, vocês não têm ideia como era o cabelo antes do banho. Mas o Ipojucã, ele ficou cheiroso. Ele ficou limpo. Lógico que durou só 2 semanas. Mas era um outro homem. E aqui eu quero que você tenha justamente essa impressão. Para você ser cheio de algo limpo, você tem que tirar toda a sujeira. Toda. Nem um pouquinho, pastor, nem um pouquinho. Eu sei que tem sujeira que a gente vicia, que é gostosa, que é difícil ficar longe. Quer exemplos? O apóstolo Paulo está aqui na sua carta. No próprio capítulo 4 ele vai falar sobre isso. Ele vai falar assim: você tem que se despir do velho homem que se corrompe
à imagem de Deus. Em outras palavras, todos nós temos a figura adâmica. É aquele Adão que pecou e que por causa do pecado nós pecamos também. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos vestir de Cristo. Ele vai falar também que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Tudo que tiver de mentira na vida, tira, porque senão a verdade que é o Espírito Santo não vem. Versículo 26 ele diz que nós devemos irar, mas não devemos pecar. Não, pastor, o apóstolo Paulo está dizendo: irai-vos e não pequeis. É isso mesmo que ele está falando. Você pode se irar com injustiça, você pode se irar contra o pecado. Eu gosto de gente que se ira contra o pecado. Quando vê uma injustiça, a pessoa fica realmente nervosa. Pode se irar, mas o apóstolo diz: você não pode deixar com que o sol se ponha sobre a vossa vida. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque senão isso acaba sendo um estorvo para que o Espírito Santo venha. Versículo 26 ele diz: não deis lugar ao diabo. Às vezes a gente anda do diabo, a gente coloca o diabo do lado, e não dê lugar do diabo. Não pode dar, porque se você der lugar para ele, o Espírito Santo não pode estar presente. Ele continua no versículo 28: o que furtava não furte mais. Para de furtar. Versículo 29, que falava palavrão, dizia que não fale mais. Logicamente que lá ele usa umas outras palavras, ele diz palavras torpes. Para de falar palavrão. O que nós estamos aprendendo aqui? Que toda sujeira tem que ser tirada para que o Espírito Santo possa encher. Segundo, se nós estamos falando em relação à carne, ao vinho, à embriaguez, nós temos que ver a relação com o Espírito. Diga não para tudo aquilo que embriaga. Diga não para tudo aquilo que embriaga. Diga não para os obstáculos da sua vida. Diga não para tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Portanto, não adianta querer ser cheio do Espírito Santo sem antes tratar da questão do pecado. É o pecado que impede você de ser cheio do Espírito Santo. Só o pecado. E para terminar, nós temos uma excelente pergunta que nós podemos perguntar para Paulo. Paulo, como é que eu me encho do Espírito Santo? E é aqui que você vai aprender com ele, que ele está falando para a igreja, nesse texto tão conhecido. O apóstolo Paulo vai dizer que para você se encher do Espírito Santo, você vai ter que entender o que significa comunhão. Olha como isso é bravo, gente. Paulo diz: nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que eu mexo o Espírito Santo? Falando, conversando, cantando. John Stott, ele disse que aqui é uma referência ao culto público. Eu concordo com ele, porque geralmente quando o Novo Testamento fala de salmos, ele está se referindo ao Antigo Testamento na totalidade. Você sempre vê, a lei falava sobre isso, os salmos falavam sobre isso. É sempre algo voltado para o Antigo Testamento. Mas nesse caso, John Stott está dizendo que Paulo está se referindo aqui ao culto público. Os salmos, conforme os conhecemos, eram composições de adoração, de exaltação e gratidão mútua do povo. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção nas conversas que nós temos. Presta atenção nisso, irmãos, que daqui a pouco vai acabar o culto. Nós vamos ficar em bastante rodinhas aqui. Presta atenção no que você está conversando. Porque às vezes a nossa conversa é tão gostosa, a conversa, que o Espírito Santo está chegando e você fala assim: agora não. Aqui só não pode entrar, não. Essa conversa é diferente. Comunhão. Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja por que nós cantamos. Veja por que o nosso ministério de louvor e adoração se dedica para apresentar o melhor. Veja como tudo isso está dentro de uma sintonia que nós chamamos de celebração a Deus. Porque nós queremos ter o cuidado de ter uma comunhão. Nós queremos nos encher com o Espírito Santo. Em segundo lugar,
através da adoração. Porque Paulo ele fala uma coisa a respeito da música, a respeito dos cânticos. Ele diz: cantando e louvando de coração ao Senhor. Aqui o cântico não é entre nós, mas sim ao Senhor. Isso muda tudo. Por quê? Porque o que nós cantamos deve ser autêntico. O que nós cantamos deve ser sincero, deve manifestar a grandiosidade de Deus. Por isso que nós tomamos cuidado não só com a letra, mas com a música e com a letra. É por isso que nós somos chatos quando falamos em cantar louvores, porque nós queremos expressar a grandiosidade de Deus. Nós queremos ser levitas. Agora tem uma coisa, irmãos, quando a gente fala de levita, nós vamos tomar também cuidado com o que significa ser levita. Porque é fácil ser levita aos moldes dos dias de hoje. E é difícil ser levita nos dias do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque a gente sempre pensa que aqueles que tocam e aqueles que cantam são só eles os levitas. Mas não é bem assim. O levita no Antigo Testamento, sabe o que ele fazia? Ele era o primeiro que chegava no templo. Era ele que acendia a luz. Era ele que separava os animais para o sacrifício. Era o levita que pegava o bode e desembuchava o bode. Você sabe o que é desembuchar o bode? Sabe não? Pergunta para alguém que era de cima da terrinha que vai ficar para falar para você que é. Ele vai fazer desembuchar o bode, abrir o bode, tirar as vísceras do bode, tirar as fezes do bode, tirar o sangue do bode. Era o levita que fazia isso. Era o levita que limpava depois toda a sujeira. Era o levita depois que apagava a luz, fechava a porta e ia para casa. E se tivesse tempo, era o levita que ia compor músicas. Será que nós somos levitas? Levitas tem a ver com vidas realmente santas. Tem que se encher do Espírito. Por isso que muitas vezes nós precisamos estar realmente no altar de sacrifício. Não apenas cantar bonito, mas cantar de coração. Ser levita é se apresentar, como Paulo disse em Romanos 12, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vocês não estavam, talvez a maioria de vocês hoje aqui, mas o diácono Paulo, por 3 vezes, ele se emocionou quando ele lembrou de algumas coisas que aconteceu na sua vida lá na Colômbia, numa igreja em Cruxiqueiro. E nós estamos muito confortáveis aqui, graças a Deus. Através da gratidão, Paulo diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Gratidão no coração. É assim que eu me encho do Espírito Santo. Tem muita gente de mal na vida, reclama de tudo e de todos. Tem muita gente que tem mágoa no coração, e com mágoa no coração não é possível se encher do Espírito Santo. É comum você ver o povo de Deus murmurando na Bíblia, saindo da escravidão quando estava no deserto ao caminho de Canaã, sempre murmurando: Moisés, por que você nos tirou daqui? Sempre descontente. Eu quero dizer para você que a falta de alegria é um dos grandes pecados que reinam na vida de muitas pessoas. O crente cheio do Espírito, no entanto, está cheio não de queixas, mas de ações de graças. Entrai por suas portas com hinos de louvor e ação de graças. Cada vez que você entrar por aqui, nunca, jamais entre bêbado, mas entre com o seu coração disposto a ter comunhão, adoração e gratidão. E você vai observar que o seu momento de culto, de celebração será muito, mas muito diferente. E por fim, através da submissão. Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Ele está dando toda a dica para você. Às vezes uma pessoa que se alegra ter recebido a plenitude do Espírito Santo, ela torna-se agressiva, ela torna-se arrogante, quando deveria ser o contrário. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela deve ser como Jesus, humilde de espírito, um homem
homem com atitudes surpreendentes, um homem que verdadeiramente amava. Por isso que a característica daqueles que recebem o Espírito Santo é a humildade, que revela a meiguice, a mansidão em Cristo. E eu respeito muito quando alguém tem essa qualidade, quando alguém ela realmente humilde. Às vezes eu percebo que nós estamos na reunião do conselho e os presbíteros têm que falar com alguém, e se você for ver pela ordem, o presbítero, o pastor, ele sempre está acima. E nós temos sempre que, às vezes, conversar com alguém sobre algum ministério. E é interessante que nós não modificamos nada, que nós não fazemos nada, se antes não pedimos permissão para aquele que está dentro do ministério. Domingo retrasado mesmo, domingo passado, eu estava aqui numa reunião entre eu, tia Rosa, Guilherme, a Fernanda e o Davi. E nós tínhamos decidido no conselho que iríamos pedir uma força para a tia Rosa para o departamento infantil da igreja. E eu cheguei assim na reunião e falei assim: eu não posso fazer isso se antes não pedir permissão para a líder desse ministério. Desde quando o pastor precisa pedir permissão? Desde sempre. Porque tem alguém que está à frente daquilo. A gente tem que aprender a ser humilde. Eu não sou o que sou porque eu quero. Veja como é importante a gente se sujeitar. E quando você se sujeita, você vai conquistar as pessoas, você vai fazer aquilo que é certo e você vai se encher do Espírito Santo. Onde essas virtudes acontecem? Onde você vê a comunhão, a adoração, gratidão e submissão? Paulo está dizendo, na igreja. Por isso que é o tempo oportuno de viver o Kairos na igreja. Deixa eu terminar. Esse tempo é o Kairos de Deus para a igreja. Esse é o tempo de sair da mesmice, abraçar o impar. Esse é o momento de nós realmente abraçarmos o integrar. Esse é o momento de nós participarmos. Do que, pastor? Dominicalmente. Participarmos semanalmente dos grupos pequenos. Em 2 semanas eu quero visitar os 7 grupos da igreja, com a graça de Deus. E quero pregar em cada um. Não vou deixar de pregar 2 vezes aqui, para pregar 7 vezes nos grupos pequenos. Ministerialmente, nós temos que participar do ministério, porque Deus deu dons ao corpo de Cristo. E nós temos que alcançar, última letra, alcançar aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus e que, se morrerem, vão para o inferno. Tempo que Deus promove uma limpeza espiritual. De tempo em tempo, irmãos. Deus está promovendo na igreja aquilo que Ele chama de limpeza, Ele está tirando todo o sujeito. Aproveite. Aproveite esse multidão de vida. Aproveite que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão falando quais são os pecados. Vamos tirar, para que o Espírito Santo possa te encher. Esse é o momento da limpeza espiritual. É tempo de ver vidas altamente transformadas. É tempo de nós olharmos para as pessoas, para nós, e dizermos assim: aquela pessoa aceitou o desafio, aquela pessoa aceitou o desafio, aquela pessoa, ela está participando, ela está alcançando, ela está fazendo a vontade de Deus, ela está se enchendo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. É tempo de experimentar algo novo entre nós. Esse é o tempo. Esse é o Kairos. Essa é a oportunidade. Não vamos sair daqui sem colocarmos isso na nossa mente, sem colocarmos isso no nosso coração. E os resultados disso, os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo, vocês verão nas 2 próximas mensagens. O resultado. Nós estamos vendo aqui como que a gente se enche. Está aqui a resposta. Os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo estarão com o pastor César. Quero convidar o pessoal do louvor para nós terminarmos a nossa celebração.